Você também passou por desafios na pandemia e teve que se reinventar? Muitas pessoas passaram por isso, né? Então vem comigo que eu vou te contar essa história incrível de como ela se reinventou. Vem comigo. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Amiga, seja muito bem-vinda. Primeiro eu quero te agradecer porque você aceitou o desafio, né? É um desafio, é verdade. Pra mim é um desafio. Aceitou o desafio. Não, tá morrendo do coração não, né? Não, Tá ainda ok? não, Tranquilo? Ainda não? Não vai morrer, porque aqui ninguém morre. Então se apresenta, amiga. Quem é você? Fala pra essa câmera aqui, quem é você? Me chamo Maíra Miranda, sou psicanalista, empresária. É isso, me apresentei. Viu, gente? Tá tremendo. Não, É, para, objetivo, gente. É isso. Psicanalista, empresária. E aí, amiga, como que foi esse desafio? Todo mundo teve que passar por um desafio nessa pandemia, né? Teve que se reinventar. Conta pra mim o que aconteceu com a Maíra nesse período. Na pandemia, nós tínhamos uma empresa de cursos de área médica. Por que tínhamos? Porque hoje ela está se reinventando num formato diferente, né? Então, por isso que eu vou usar no passado. E aí, essa empresa com 30 funcionários, um espaço físico enorme, nós vendíamos cursos na área de saúde, de forma EAD. Veio a pandemia, fecha o espaço físico. E a gente, e agora? Faz o quê? Era... Com 30 funcionários. Os cursos eram online ou era presencial? Então, eles eram online, mas na época a gente vendia e mandava em pendrive. Então, tinha a plataforma EAD, que a gente quase não utilizava, porque os médicos gostam de receber coisas palpáveis, tá. de receber brindes, de receber pendrive. A gente chegou a vender já em VHS. E aí do VHS maneiro. nós fomos para CD, DVD e a gente estava no pendrive na época da Mentira, pandemia. gente, uma evolução de evolução. comunicação. A gente estava no pendrive, mas a plataforma EAD estava lá. E a gente falou assim, a gente vai migrar de vez para a plataforma EAD. Só que o negócio não engatou, porque os médicos estavam, pelo menos a nossa carteira de clientes, eles estavam acostumados a receber algo físico. A caixinha, aquela emoção do abrir. E aí fechou o espaço físico, vamos tentar EAD. A gente não conseguiu adaptar pro EAD 100%. E aí eu tive que mandar 30 funcionários embora, numa pandemia sem receita. E aí, foi minha desesperador. amiga, como é isso? Mas a gente conseguiu, não tem nenhum processo trabalhista, a gente foi rebolando, conversei com todo mundo e a gente conseguiu arcar com todas as despesas trabalhistas, né? E aí e aí o dinheiro acabou, porque vai deixando de cair das vendas que foram feitas antes da pandemia, a gente vai fazer o que da vida? E aí eu começo a pensar. Eu já tinha feito a faculdade de psicologia, tinha feito a formação em psicanálise, foi muito engraçado, porque eu fiz a faculdade de psicologia. E aí, depois, por conta da empresa, eu fui fazer uma de processos gerenciais, para me ajudar com os processos dentro da empresa. E eu nunca tinha trabalhado na área de terapia nem nada disso. Eu achava que a faculdade era assim, para que serve? Se eu vou fazer um concurso público no hospital, sem médicos, um psicólogo. Na minha escola, sem professores, um psicólogo. Boa. E aí, falei assim, sabendo que eu vou trabalhar com isso? Eu veio a empresa, fui me aprofundando na empresa, fui fazer processos gerenciais. Aí eu fui ter uma palestra sobre inteligência emocional na faculdade e o professor era um psicanalista falando de inteligência emocional e eu só sabia chorar. Mentira! Chorava lisos. Aí ele no final me chamou, vem cá, eu falei, por que você Mas não você tá chora? passando qual o problema, minha O que filha? está acontecendo? Eu falei, eu sempre amei isso, mas nunca trabalhei. Que interessante. E aí ele falou assim, olha, você está muito tempo parada, faz formação em psicanálise, dá pra você... E aí eu fiz a formação em psicanálise. Então, quando eu venho... porque tu já tinha começado a psicologia, o quê? Continuou, parou? Porque você trocou pela processo gerencial. Não, eu fiz os 5 anos de psicologia. Fez os 5 anos? Fiz 5 anos de psicologia. Ah. E aí eu falei, deixa isso quieto, que eu nunca vou trabalhar com isso na vida. E aí fiz processos gerenciais para me ajudar na empresa. Então tu já tinha a faculdade de psicologia? Tinha. Não tinha Olha um CRP, isso. porque eu nunca tinha trabalhado com nada. Tá. E aí fiz a formação em psicanálise, mas ficou lá guardadinha também, porque eu ainda estava na empresa. E veio a pandemia. Aí quando eu falei assim, o que eu faço da vida agora? Eu falei, é isso, eu vou abrir um consultório. Porque é o que eu tenho. E aí, O que também não podia ser presencial. Mas a busca era enorme, a gente já estava naquela fase de a gente com 2 metros de distância, de máscara, álcool em gel na porta. E aí tinha um coworking. E aí é um de cada vez, então dá para meio que pra se virar. Com essa distância, né? Tava dentro das normas que se podia. Sanitárias de segurança. E aí o coworking Nilópolis, que é até o Collab Space da Carlinha, que também é depois a gente vai falar um pouco do Empreendedoras Baixar, mas já adiantando alguma coisa.
E as salas fechadas, porque o coworking fechado, meio de pandemia, tudo fechado, eu propus o seguinte para eles, falei assim, olha, eu posso mobiliar uma sala e vocês sublocam. Eu sem dinheiro nenhum. Empresa fechada, tinha acabado de pagar 30 funcionários. Falei assim, como é que eu abro um consultório sem dinheiro? Aí falei assim, olha, eu mobilio a sala e você subloca. Eu não pago aluguel, mas o que vier de sublocação é seu. Eu só quero um dia aqui para atender, 2 dias para atender. E ele aceitou o espaço fechado. E aí conversei com uma amiga minha, psicóloga da época, nós fizemos juntas e eu peguei assim, ó, era o móvel da minha mãe, o móvel de não sei quem, porque eu precisava mobiliar a sala sem dinheiro. Fui juntando ali os móveis. Saiu catando o móvel dos outros, é isso aí, amiga, arrasou. E comecei a atender ali. E aí já vão fazer 5 anos agora, né? Que eu tô no consultório. Então, essa foi minha loucura de pandemia. Enquanto todo mundo tava fechando coisa, eu também fechei, mas eu precisei cair. Eu falo que a vida é uma montanha russa, né? A gente desce e sobe o tempo inteiro. E quando a gente desce, é pra gente pegar impulso pra poder subir. Perfeito. Então, precisei cair pra poder fazer o que eu gosto, o que eu quero, o que me dá prazer em fazer. Pra voltar pros meus sonhos lá de trás e estar no consultório. Adorei. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Então, nessa trajetória aí sua, você passa aí pelo CLT, né? Porque, não, na CLT não, você é empresária, você é a dona do negócio. Você tá ali como dona do negócio, mas você já tinha feito a faculdade de psicologia, só que deixou ela lá engavetada, do tipo, isso não vai me dar dinheiro rápido, então vou fazer aqui o negócio aqui. E esse negócio também não era só seu, né? Não. Era de família que você falou. Era os sócios éramos eu e minha mãe. Ah, você e sua mãe. Tá. E aí tá ali no negócio, o negócio vem por esse desafio por causa da pandemia, o negócio se encerra. E aí, eu queria saber como é que foi para você essa experiência, porque você falou que tá na aula, na faculdade dos gerenciais, e te impacta ali a aula da inteligência emocional. Hoje, olhando para aquela Maíra, o que você acha que mexeu ali com ela, que motivou ela? Eu acho que é quando ele falou de sonhos. E eu lembro de uma dinâmica que ele deu um pedacinho de papel para cada uma dos alunos que estavam lá. E ele falou assim, você escreve o que vocês querem pro ano que vem. Sei lá, itens, 4 coisas, 5 coisas. E vocês vão se comprometer com isso. Era uma carta compromisso. A gente dobrava e guardava no bolso. E eu escrevi aquela carta com tanta vontade, eu falei, eu quero abrir um consultório, eu quero ter minha formação em psicanálise. Eu escrevi tudo que eu fiz no próximo ano mesmo. A pós-graduação, porque aí como é que eu linko agora o processo gerencial com tudo isso, porque ficou perdido no meio do caminho. Aí eu fiz uma pós-graduação em neurociência, que é voltado para comportamento, dá meio para lá, meio para cá, não fica perdido o processo. E eu falei, é isso que eu quero fazer no próximo ano. E eu guardei aquela carta chorando. E eu corri atrás daquela carta o ano inteiro para conseguir cumpri-la. Porque eu, de fato, me comprometi com aquela carta. Você guardou ela onde? Na minha bolsa. Eu saí com ela no bolso. E cheguei em casa, botei na minha bolsa. Então, todo dia eu abri, eu olhava a carta. Todo dia eu abri, eu olhava a carta. Arrasou. Então, o seu compromisso foi te lembrar o tempo inteiro que você fez um compromisso com você. Isso, que eu fiz um compromisso Aí comigo. vem os desafios, né? Como você falou, a vida é uma montanha. E aí? Quando vejo os desafios? Mas são muitos, né? Assim, sempre. Não dá pra vida não ter desafio. Verdade. A vida, ela assim, a gente busca, as pessoas falam assim, faça terapia. Para quê? Porque eu busco uma felicidade. Eu falei, não faz por isso. Não faz, amor. Porque você não vai encontrar. Nem vem, não vai. Você não vai alcançar esse objetivo comigo. Vai me dar trabalho, vai gastar meu tempo, nem vai resolver isso. E aí, amiga? Porque a vida, ela não é feliz 100%. A vida, ela é feita de momentos bons e ruins. Só que numa balança, você tem que sempre prestar atenção para onde você olha, né? Se você olhar para os momentos bons, você vai ver que a vida vale a pena. Se ficar focando nos momentos ruins, a vida é um desastre. Claro, minha vida vai ficar foi pesada, né, amiga? pesado. Vai ficar cansado, vai dar aquele ranço de carregar aquilo tudo, porque é realmente isso, a vida faz essas oscilações o tempo todo. E eu gostei quando você trouxe aí o exemplo a alavanca para você estar lá embaixo e perceber que existe uma mola para você subir. Muitas vezes você pode estar aí passando por essa situação, vivenciando esse desafio, e tá sem esperança, sem saber o que fazer. Olha aqui a história da Maíra que ela trouxe pra gente aqui agora. Ela também teve que se reinventar. Então, eu sei que a pandemia, por exemplo, deixou muitos históricos emocionais, né, amiga? Teve gente que caiu meio que do 10º andar. Blum! A gente perdeu muita gente, né? Muitas coisas fechando. Foi desesperador. Então, esse para lá de fim do poço que a gente deve ter algum caminho depois do fim do poço que essas pessoas chegaram. Mas o que ela está dizendo é que é possível se levantar, mas eu sempre falo isso, Maíra, que é o tipo de óculos que você está usando. Que óculos você está usando? Só para dor, para dificuldade?
ou para ver a possibilidade que aquela dor e aquela dificuldade te dá para poder impulsionar. Olhando para a Maíra hoje, vamos conjecturar aqui. Se não tivesse tido a pandemia, ou se ainda que tivesse tido a pandemia e você não tivesse fechado o seu negócio, aonde a Maíra estaria? Se eu não tivesse... Sabe que eu não sei te responder isso? Porque quando a gente estava... O negócio fechou de vez na pandemia. Mas antes da pandemia, ele já estava capengando. Então, para mim, já era desesperador, quinto dia útil, ter que pagar folha de 20, 30 funcionários. E aí eu falei, eu ia pra... Já gerava uma dor emocional e psicológica ali pra você, né? Não, eu ia arrastada. Tipo, eu deitava no eu não quero levantar, não consigo levantar, não consigo conversar com 20. Fala assim, olha, eu vou atrasar um dia, então vamos parcelar, posso pagar. Sabe, era desesperador. Então, já estava num processo que pra mim estava tudo muito difícil. Então, não sei se dali ia alavancar, ia aparecer um sócio, um investidor, e as coisas pudessem mudar de alguma forma. Ou se eu enlouquecer de vez, né? Tem essa possibilidade também, então não sei mesmo que pé que o negócio ia ficar. Então você não consegue dizer como a Maíra ficaria. Por que eu tô trazendo isso? Porque você acabou de trazer o exemplo pra gente, que é pra gente olhar pra esse fundo do poço, que às vezes é uma alavanca mesmo. Então, se eu tô te provocando essa pergunta fora do o que seria a Maíra se não tivesse fechado o negócio? E aí você acabou de passar. Podia ter enlouquecido. Ia estar doida no Pinel, né, nesse momento. Remedinho não ia mais resolver. Não ia. Maíra, deixa eu pegar um gancho do que você trouxe, que foi muito legal aqui na fala sua. Estar no lugar de empresário, que precisa dizer pro empregado que tu não tem dinheiro para pagar. Como é que era essa emoção? É ser bem franca mesmo, é falar a verdade, é ser assertiva, é não ficar de enrolação. Eu sentava com cada um deles, numa mesinha assim como a gente está, e falava toda a verdade. Olha, vocês viram o que aconteceu. E tudo que acontecia dentro da empresa, eu acredito muito numa liderança horizontal, não vertical. Então, legal, tudo que acontecia era compartilhado. Olha, aconteceu isso, vamos pensar juntos o que a gente consegue fazer. E, então, assim, a Videoline, ela veio nesse processo, ela existe desde 1994, 5. Óbvio que eu não trabalhei em 95, porque eu tinha 6, 7, 8 anos de idade. E eu falo que quando as pessoas me perguntam... então, na verdade, ela é uma empresa que já existia antes. Já então, você pega em algum momento do caminho ali. Quantos anos você tinha quando começou? Eu tinha 7. Quando eu fui ser sócia? Eu fui ser sócia... Sabe que eu não sei, mas eu acho que... A pandemia foi em 2020, 2019, 2020. Acho que uns 7 anos antes da pandemia. Não, uns 5 anos antes da pandemia. Tá. Eu trabalhei na Videoline, eu digo que eu trabalho desde sempre. Tá. Porque eu era criança e eu ia para montar caixa, que eles enviavam DVD, e eu montava caixa, ganhava R$5 por dia. Tá? Já era empreendedora. Já desde sempre. Adorei. E aí, do monta caixa, eu fui, né, virei operadora de cinema, eu passei por todas as etapas da empresa. Gente, que legal. Eu fui vendedora, isso também foi uma excelente experiência para quando você se torna ali a empresária, né? Sim, eu sabia de todos os processos, de todos os processos. O último que eu peguei, que foi quando eu fiz a faculdade, e eu senti a necessidade de me aprofundar mais, foi esse, o financeiro de gestão. Show. E foi quando eu virei sócia, tomei a frente dessa parte financeira, e eu preciso de uma ajuda mais técnica mesmo, né? Mais teórica, para conseguir a minha prática ficar mais fácil. Então, passei por todas as etapas. Que legal, cara. Essa parte eu não sabia. Muito maneiro isso. Porque acaba te dando essa couraça de experiência mesmo, né? Então, por isso que... vou provocar aqui de novo, tá? Então, você acha que isso fez essa Maíra empresária ter esse olhar diferente pro empregado, pro colaborador? Não gosto de falar empregado, não, o colaborador, porque é uma Maíra que ela é construída passo a passo. O que você acha? Você acha que isso preparou você? Acha que isso forjou você ser uma empresária diferente? Sim, eu acho que é muito da cultura organizacional da empresa também. A minha mãe, que fundou a empresa desde sempre, ela tinha um lema que era o seguinte: é dividindo que a gente multiplica. Legal. Então, o que é meu é de todo mundo. Se a gente está trabalhando junto, é de todo mundo. Legal. Então, a gente sempre pagou salário acima do mercado, da época. Legal. Quando o salário mínimo custava R$600, tinha funcionário que ganhava 4, 5 mil reais. Nossa. Então, sempre foi assim. É sempre dividindo que a gente multiplica. Então, eu já aprendi a trabalhar nesse caminho. Legal. E não tem como não ir seguindo, né, os passos e a gente caminhando junto nesse mesmo propósito. Legal. Você acha que isso impacta a Maíra se tornar lá uma terapeuta, uma psicóloga? O que você acha?
Então, eu acho que diretamente para ser uma terapeuta, acho que talvez não, porque eu sempre gostei dessa área, de lidar com pessoas, de falar com pessoas. Eu sou muito ouvinte, você, a Lu fala, eu quase não falo. Você Então, é eu muito gosto de ouvinte, ouvir. amiga, é verdade. Então, sempre fui assim, eu sempre mesmo. Mas desde criança, tu sempre Desde foi criança, ouvinte, sempre legal. fui essa pessoa que gosta de ouvir, que acolhe. Nesse processo de ser ouvinte, provavelmente, por ser uma característica da sua personalidade, você faz muito a análise 360. Você não faz uma análise só de um ponto. Quando você vai ouvir alguém, você olha e fala assim, vamos olhar todos os pontos. Que é uma característica da sua personalidade, certo? Eu sou observadora, Eu convivo com você, então por isso que eu estou provocando isso. E aí, acho que isso é um ponto muito positivo na sua profissão. Sim. Que é a sua característica da personalidade. Que é escutativa, né? Eu consegui ouvir de todos os lados, que é o que você está falando. Tu consegue fazer isso bem, amiga. Verdade. Isso é uma das suas características fundamentais. Muito legal. E como é que a Maíra, dentro dessa jornada aí, dessa história, dessa mulher, em que momento dessa sua jornada tu olhou na sua vida, aqui de fora, e fala assim, aqui eu me senti dona de si. Cara, essa fase aqui da vida, porque você está contando aqui um desafio muito grande, que é pegar a dor da pandemia, se reinventar ali, e aí realizar um sonho que já estava engavetado e que você tira ele da gaveta para realizar. Dentro dessa trajetória aí, qual momento você se sente dona de si e fala assim, aqui eu senti dona da minha própria vida e aqui ninguém me para, aqui eu vou? Eu acho que eu me senti dona de mim mesma, né? Quando a videoline fecha. E aí eu falei, eu tenho que caminhar agora. Porque a videoline eu tinha com a minha mãe. Então era tudo em conjunto. Meio que estava ali ancorada, ali, amparada, né? Não eram só decisões minhas, né? A gente estava ali e o negócio era dela, porque ela fundou em 1990 e bolinha. E aí, quando acabou tudo, eu falei, e agora? Eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. Quem sou eu nessa história? Exatamente, quem sou nessa história? E aí, e aí foi muito bacana, agora pensando assim, eu tô pensando nisso porque a gente tá conversando, eu não tinha pensado nisso antes. Que esse processo da gestão, para mim, do empresarial, facilitou muito a minha vida no consultório. Porque eu percebo muita gente que se forma hoje e fala para mim, não sei como abrir um consultório, não sei como começar, não sei o que fazer. Perfeito. Como já tinha a visão da questão empresarial, você vê que eu já estava barganhando espaço no coworking. Olha, eu monto, você subloca, você tira, não sei o quê. Empresária sem fazendo dinheiro. A negociação. Sem dinheiro, montando consultório. E aí a gente vai se reinventando o tempo todo e a gente junta todos os conhecimentos. Não dá para eu separar a Maíra empresária da Maíra psicanalista, porque ela caminha junto, essas Maíras caminham juntas. Perfeito. E aí eu vi, quando eu consegui montar um consultório, quando eu estava atendendo, quando eu vejo que eu me mudei, que eu estou numa sala maior e eu sento assim na minha poltrona, na minha sala linda, eu olho em volta. Eu falei assim, ai gente, eu consegui. Sala linda, sozinha. Com tudo catado dos outros, mas é minha. Não, agora já gosto de evoluir. Porque agora já era seu? Agora já evoluí. As poltronas são minhas, é que eu comprei. E aí, cara, como se sentiu? E aí eu sento e olho e falo assim, poxa, valeu a pena cada esforço. E aí isso aqui é meu, fui eu que fiz sozinha. Caramba, aí tu se olha, amiga, e fala, agora eu sou dona de mim. Agora eu sou dona de mim. Cara, que delícia. Porque, assim, a minha ideia com esse projeto aqui é que essa mulher, essa pessoa, tá? Porque acaba sendo um público mais de mulher, mas você também, homem, que tá aqui nos assistindo, é que você olhe pra sua vida e fala assim, uau, eu consegui. É sobre isso. Caramba, que legal. Eu pensei que não ia dar certo, fiquei com medo de ir, mas eu fui assim mesmo. Então, o dona de si, seja masculino ou feminino, dono da sua própria história, é você pegar a sua vida e falar assim, aqui quem manda sou eu. E eu vou atrás disso. E aí, amiga, você realiza um sonho, né? E aí eu sento, hoje aceitei o desafio, consegui passar por ele, anotei no meu papelzinho. Quando eu sento hoje, olho e falo assim, poxa, eu cumpri, né? Eu consegui. E eu sou dona de mim, de verdade. Consegue ter orgulho de você quando se olha assim? Consigo. Porque desafio teve bastante. Bastante. Cara, isso é muito gostoso, amiga. É isso, é se olhar e dizer assim, caramba, eu passei por todo esse desafio. Claro que teve vários momentos que você tentou desistir. Vários. Mas o papelzinho tava lá, olhando Maíra, volta pra cá, minha filha, que é o sonho aqui pra realizar. Gente, que delícia, muito legal. Aí vamos lá, e essa Maíra se construiu, realizou o sonho, se tornou terapeuta, né? Se tornou psicanalista. O que a Maíra tá fazendo hoje da vida? Me conta aí, além de psicanalista que eu sei. Aí empresária também, né? Conta aí, o que a Maíra tá fazendo hoje? Além do consultório, a empresa a gente está reestruturando agora, é uma nova empresa com novos objetivos, não é só mais o curso na área médica, e acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, porque a empresa está em fase de reestruturação.
Mas eu também faço parte do Empreendedoras da Baixada, junto com você, Lu. Fazemos parte desse projeto lindo, verdade. Nós somos em 5, sou eu, a Lu, Carla, Rafa Fatah e Nathalie. Verdade. E a Empreendedoras da Baixada, ele é um projeto que a gente consegue abraçar essas mulheres empreendedoras, incentivá-las, impulsioná-las, isso através de feiras, de palestras, de cursos, de capacitação, de imersão. Verdade. E é muito engraçado, assim, curioso, porque nós começamos tem um ano, né? Foi em novembro de 2023. Verdade. Então, em novembro de 2024, nós fizemos um ano. Em um ano, nós alcançamos milhares de mulheres, milhares de pessoas, né? Que não são pessoas só mulheres. Que não são só mulheres, verdade. Nos eventos vão Embora longe, se chame Empreendedoras da Baixada, né? Olha, deixa eu contar aqui um pouquinho da minha parte desse projeto. Eu também tenho um carinho muito grande, porque realmente é isso que a Maíra falou. Ele nos dá a oportunidade de falar com mais pessoas e dizer para essa pessoa que empreender não é fácil, mas ele é possível. Mas como ele é possível? Se capacitando. Buscando capacitar-se, estudar, aprender, gerir o seu negócio de maneira mais adequada. Então, a gente faz isso dando as palestras, tudo gratuito, tudo no orgânico, né, amiga? 5 amigas loucas, porque dá muito trabalho, mas assim, é muito gratificante. Quando a gente vê depois o resultado, estamos há 1 ano nessa jornada, e aí a gente vê o resultado de mulheres que se potencializaram, que se motivaram, que mudaram de patamar, não é? Que começou com um empreendimento pequenininho e a gente foi lá, deu o incentivo, a orientação, e aí ela mudou, e aí ela começou a ir para outras feiras, começou a se capacitar, e é muito gostoso isso, né? Então é um lindo projeto, mas voltado para essa mulher empreendedora, que se chama Empreendedoras da Baixada, mas também tem homens, tá? Mas é voltado para o empreendedorismo, e a gente acabou abarcando, né? Olhando para essa possibilidade desse desenvolvimento dessa empresária, né? Então isso é muito legal. Porque era um gap, até a gente via que o governo não consegue, até hoje eles estão alcançando mais espaços, né? Mas era um gap que estava lá, essas mulheres elas se sentiam muito sozinhas. E aí a gente, é nosso momento e a gente consegue fazer alguma coisa por elas. E é muito gostoso quando a gente escuta elas falando isso, né? É tipo, caramba, e assim, não é porque nós temos um trabalho diferenciado ou melhor do que ninguém, mas é porque a gente faz esse acolhimento mesmo, né? Então é gostoso quando ela vem dizer assim, não, olha, quando eu comecei a ficar perto de vocês, eu pude melhorar isso, eu melhorei aquele outro, né? É muito gostoso isso. É muito gostoso. E a gente viu a prova disso no aniversário de 1 ano, que inclusive tá aqui nas redes sociais da Empreendedoras da Baixada, pode seguir lá, acompanha, tá tudo lá registrado, essa jornada, né, amiga? Muito linda. E a Maíra é a nossa organizadora de gestão, aquela que briga com a gente, fala assim, gente, vai por aqui, organiza isso daqui. Ela é essa pessoa aí. Só aquela que anota tudo. Anota tudo. Tô anotando, hein, gente? Assim, mas muito gostoso, né? E assim, é um bonito trabalho mesmo, que a gente faz e não ganhamos nada por isso, né, amiga? Ganhamos sim, ganhamos são o privilégio de ver essa mulher se desenvolvendo, essa mulher se tornando dona de si. Sim. Olha aí, um bom gancho, é verdade. E assim, é muito gostoso isso mesmo. Então, é muito legal esse projeto. Estamos esse ano com um cronograma enorme. Então, assim, vai ser um trabalho para chuchu. E você vê como é que eu sou uma pessoa enlouquecida, porque eu tenho um consultório, uma empresa, Empreendedoras da Baixada, com um cronograma gigante. E mãe de 2 pequenas, lindas princesas. De 2 pequenas, esposa. E ainda sou conselheira do SEMEC, de Nilópolis. Amiga, verdade. Foi impostada ano passado. Então, são muitas atividades por uma só. Conta um pouquinho desse trabalho, desse projeto seu. Quem é a Maíra? O que você faz no SEMEC? O que você apresenta? O que é o SEMEC para quem estiver aqui te ouvindo agora? No SEMEC eu sou coordenadora de projetos, que é o que eu já faço mesmo meio que na vida de forma verdade. automática, né? E aí é muito bacana porque o SEMEC ele é nacional e aí Nilópolis não existia, a Carla conseguiu fundar o SEMEC Nilópolis. E ele também abraça mulheres empreendedoras, é da parte de empreendedorismo e cultura. Legal. Conselho de Mulheres de Empreendedorismo e Cultura. E a gente também promove eventos, cursos, palestras. O cronograma também está gigante para esse ano. Muito trabalho. Maíra tem que estar viva, tá? Por favor. Tem que estar viva. Eu falo o seguinte, eu não sou a melhor em tudo que eu faço porque é impossível. Verdade. Mas eu dou o meu melhor em tudo. Eu sigo uma pessoa no Instagram, que é a Carla... Não, é a Bárbara Carini. Como é que é o Instagram dela?
Ah, esqueci. Mas é a Bárbara Carini. Quem botar no Instagram vai conseguir encontrá-la. E que ela fez doutorado, é professora universitária, já escreveu vários livros. Ela fundou um colégio, o primeiro colégio antirracista do Brasil, já está com uma filial. E eles botaram numa caixinha assim para ela uma vez. Bárbara, como é que você dá conta de tudo? Aí ela respondeu, fácil, eu não dou. Porque se eu desse conta de tudo, eu não ia estar fazendo nada. Adorei, gente. E aí eu me vi tanto naquela fala dela que eu acho que é exatamente isso. Eu não dou conta de tudo. Eu tento dar o meu melhor em tudo que eu faço. Perfeito. Mas eu não dou conta de tudo, porque se eu tentar dar conta de tudo, eu enlouqueço. Perfeito. Eu não sou. Aí já é um gancho do que a gente fala dentro da terapia, né, amiga? Não precisa ser perfeita. Dá para você fazer a sua entrega com dedicação, com responsabilidade, compromisso. E aí você vai entregando. Mas realmente não adianta querer ser perfeito, que não dá conta disso. Porque quem busca ser perfeito não faz nada. Porque a perfeição não existe. Então, eu prefiro ser imperfeita e dar o meu melhor em tudo e fazer tudo mesmo, consigo dar conta de tudo do meu jeito, do que ficar buscando uma perfeição, me cobrar muito e acabar travada sem fazer nada. Porque aí tu fica aqui sempre, não tá bom. Vamos pegar esse gancho aqui pra dar dica aqui, ó. Não tá bom. Ai, preciso estudar mais um pouquinho. E aí eu vou falar aqui, vou confessar aqui pra você que eu era essa. Eu tenho 3 faculdades e 2 pós. Porque nunca tá bom, Maíra. Eu preciso aprender mais um pouquinho. Claro que eu gosto muito de estudar, tá? É minha característica da minha personalidade. Mas o que eu quero dizer é que eu posterguei fazer muitos projetos, como esse aqui, por exemplo, que está engavetado há muito tempo. Agora vou fazer 1 ano já do projeto Elas Donas de Si. E aí você fica sempre achando que não tá bom. Não, mais um pouquinho. Não, aí precisa ajeitar isso. E aí você nunca faz. Você fica sempre parado. Fica sempre ali, ó, postergando, amanhã. E se o amanhã não chegar? Acho que a pandemia veio muito para nos ensinar isso, né, amiga? Pra dar um tapa na nossa cara, né? De dizer assim, faz o que precisa ser feito, faz o que tem que fazer, e aí você vai aperfeiçoando ali no caminho. E aí, não é o fazer de qualquer jeito, que eu não falei isso aqui. Eu disse fazer, mas não de qualquer jeito. Olha o que a Maíra trouxe. Eu faço com as minhas competências aqui, com o que eu posso entregar de melhor, dedicando aquele negócio ali. Não é isso, amiga? Sem buscar a perfeição, que eu não vou chegar e se eu ficar buscando, eu não faço mais nada. Vai ficar ali, ó, titubeando o tempo todo, né? Perfeito. Então, ó, já ficou uma dica boa aqui, ó. Já compartilha esse vídeo com quem você quiser aí, que tá precisando ouvir essa dica. E se você já recebeu ela, ó, aproveita, agarra direitinho e põe em prática. Olha aqui um exemplo que a Maíra trouxe. Foi para uma palestra na faculdade e um professor, né, o palestrante ali da hora, trouxe a mensagem que ela precisava, que era tirar o sonho do papel. Mas ela carregou o papel para cumprir. O ano inteiro. Cara, que legal, amiga, para cumprir que ela se prometeu. Você prometeu ali para alguém? Como assim? Quando você fez a promessa no papel, para quem você prometeu? Para mim mesma. Acabou. Veio os desafios, você desistiu? Não desisti. Porque era quem? Você. Porque eu queria muito aquilo. Fantástico. Eu precisava terminar. Fantástico. Então, vê que legal. Olha outra dica legal que ela trouxe aqui pra gente. Quando você decide, quando você determina, meu amor, nada te para, né? Assim? Nada te para, porque você decidiu. Então, tá aí outra coisa pra você parar pra pensar. Sabe aquela coisa que tá assim comichando em você? Mas tem que decidir. Tem que ser honesto com você. Olha o que ela falou. Ela foi honesta com ela. Eu escrevi o que eu queria. Eu chorei quando eu escrevi, porque eu queria muito. Ó, veio de dentro. Então, seja honesto com você. E cumpra os seus sonhos e os seus desejos, que é possível. Né, amiga? Sim. É possível. Hoje, você olha para essa Maíra, o que você diria para ela? Eu falo para essa Maíra assim, ainda bem que tudo isso aconteceu, porque senão não tinha me tornado o que eu sou hoje. Arrasou. Como eu falei da montanha-russa, eu acho que é muito, a gente às vezes tem desejos, os desejos ficam guardadinhos, a gente não coloca para fora porque eles estão lá guardadinhos de alguma forma. Sim. A gente fala na zona de conforto. Está na zona de conforto, não tem por que mudar. Eu estava na minha zona de conforto. Então, eu precisei sair da minha zona de conforto, por pior que isso pareça, para eu conseguir buscar a Maíra que eu sou hoje. Que tu queria. É. E aí se torna dona de si?
Sim, eu estava na dona de si. E é muito engraçado falar da dona de si também, porque assim, teve esse processo todo, né, dessa migração, mas teve também a minha filha mais nova, ela nasceu em 2019, 5 meses antes da pandemia. E eu estava grávida, eu queria um parto já humanizado. A minha primeira filha eu tive um parto humanizado, mas a empresa estava melhor, então deu para pagar a enfermeira para acompanhar e Fez tal. em casa? Não, foi no hospital. Foi no hospital mesmo, mas fez humanizado. A primeira foi no hospital, mas tinha uma pessoa que estava acompanhando, uma enfermeira obstétrica, então eu tive todo um suporte. O da segunda, lembra que a empresa já estava capengando antes da pandemia, então assim, meados de 2019, não tinha dinheiro. E aí? E aí, como é que eu faço um parto humanizado sem dinheiro? Grávida. Faço um parto, mas eu entreguei na mão. Sabe quando eu entreguei na mão de Deus? Eu não sabia onde ia ter a criança, como é que ele ia nascer, em que hospital. Eu falei assim, eu senti uma contração, eu primeiro hospital que tiver na fé, em público, até meu plano se eu tinha perdido, eu vou. E aí acabou que eu fui trabalhar. E aí nós saímos da empresa às 8 horas da noite. Falei assim, mãe, vou te levar em casa. Ela, não, minha filha, não precisa. Eu falei, não, mas vou te levar em casa. Aí eu falei, então tá, levei minha mãe em casa. Cheguei na porta, uma empresa ali em Nilópolis, eu morava em Nilópolis, moro ainda em Nilópolis. Minha mãe morava no Recreio, mora ainda no Recreio. Levei minha mãe pro Recreio. Chegou na porta da casa dela, ela falou assim pra mim, sobe, vamos pedir uma coxinha pra gente comer? Fica aí, dorme aqui, amanhã a gente vai pro trabalho, nós vamos juntos pro trabalho. Essa era uma quinta-feira. E eu tava dormir. Dormi, aí a gente acordou, aí minha mãe. Mãe, não sei uma coisa, vamos só depois do almoço? Vou avisar lá, depois a gente vai depois do almoço. Falei, mãe tá bom. já até não sei sentido ali. É impressionante. Mãe Falei, é demais, então, gente. Tô com sono mesmo, eu vou ficar dormindo. Aí quando deu meio-dia, elas já estavam se arrumando, tomando banho, minha mãe levanta, né? Já tá na hora de a gente ir pro trabalho. Eu levantei e fui tomar meu banho. Quando eu entrei no chuveiro, primeira contração. Meu Deus. Fortíssima. Eu falei, gente, que isso? Eu lembro da primeira. Eu vim num processo, contração de 5 em 5, 10, de 15 em 15, 10, 5, até perder o ritmo e nascer. Esse agora já estava uma contração atrás da outra, não tinha intervalo de 15 minutos, de 10, de 5, de nada. Mentira, gente. Aí eu só gritei do banho, gente, vamos para o hospital. Aí eram minha mãe, minhas 2 irmãs, eu e Manuela, minha filha mais velha, que tinha 4 anos. Oh, meu Deus. Uma confusão, corre, toma banho, não sei o quê, vai dar tempo, porque criança não nasce de uma hora para outra, gente. A primeira nasce, foram 9 horas para nascer, essa segunda vai dar tempo. Olha que essa criança pronta. No banheiro mesmo, eu minha mãe, vem que ela tá nascendo. Mentira, mãe, amiga, você já me contou essa história. Te contei, né? Fala. E foi minha mãe assim, mãe, segura que ela vai sair, pelo amor de Deus. Não dá, engole essa criança, bota pra dentro. Falei, mãe, não dá. Segura, gente, que ela vai que nascer. Desespero. E debaixo do chuveiro, perna aberta, queria humanizado, irmã. Não, pelo amor de Deus. mais humanizado que isso possível, né? Nesse momento eu tinha saído do chuveiro, eu sentei no vaso, não sei porquê. Sentei no vaso, falei assim, mãe, só segura. Meu e aí, Deus. Minha mãe começa a gritar, traz toalhas quentes. Aí você virou pra minha irmã mais nova. Faz a Traz toalhas quentes. Virou pra minha irmã assim, você que não tá fazendo nada, tira foto pelo menos, né? Aquela confusão. Aí depois que ela grita, alguém em casa tem um médico no prédio, deve ter um médico. E minhas irmãs foram batendo de porta em porta. Gente, tá aí um tá nascendo o neném, tá nascendo o neném. Não apareceu médico nenhum, mas um monte de fofoqueiro. Gente, o apartamento encheu, a criança nasceu. O apartamento encheu. Encheu, foi os chamar vizinhos. Cadê o médico? Não tinha, mas apareceu um monte de gente. Meu Deus do céu. Aí tu levantou do vaso, que a criança não nasceu dentro do vaso. Nasceu dentro do vaso. Mentira! Nasceu dentro do vaso. Amiga! Eu falei assim, mãe, segura aqui agora. Minha mãe pegou a criança no colo e jogou no meu. Vê se ela tá viva, Maíra, desesperada. Aí eu peguei a menina, eu numa calma, tava muito calma, minha mãe desesperada. Mentira, meu Deus. Isso é ser dona de si, gente, pelo amor de Deus. E aí? Aí eu lembro que a mãe ligou pro amigo que era pediatra, Bernarda, ele corta o cordão assim, corta o cordão assado, faz isso, faz aquilo. E aí eu liguei pro meu marido, e ela deu choro? Chorou muito fraquinha. Minha mãe ficou desesperada por conta disso. Achou que o bichinho não tava vivo. Aí chorou, mas ela tava viva, mãe, eu botava o dedo no nariz, mãe, ela tá respirando. E aí corta o cordão, cortou o cordão. Aí eu liguei pro Marcelo. Falei assim, amor, vem me buscar. Como é que eu conto isso pro marido? Vai, me conta. Aí ele, tô chegando pra gente ir pro hospital. Falei, já era, nasceu. Ele, não é possível. Não nasceu em 40 minutos. Falei, nasceu, eu tirei a selfie assim, a criança no colo. Mandei pra ele, ele subiu, a gente foi pro hospital, porque tinha que tirar a placenta e tudo mais, né? Aí eu lembro da minha mãe, quando as coisas mais calmas, né? Porque foi caótico. Ela Imagina, gente. Foi caótico. Porque depois eu te mostrar as fotos. Você me contou, mas não mostrou. Quero ver. Que ela gritou, você, eu tava fazendo tira foto. A minha irmã mais nova foi a fotógrafa do momento. E aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, minha filha, se a gente fez um parto, a gente faz qualquer coisa nessa vida.
Sim, é verdade. Arrasou. E aí você vê, 5 meses depois, veio pandemia, a empresa fechou, a gente se reinventou. E eu acho que isso, o nascimento Gente, da Maria arrepiei. Flor Olha isso, vai. deu esse combustível, essa Deu esse força, essa combustível. energia pra gente conseguir seguindo. Porque qualquer outra, era, sei lá, eu e minha mãe, minha empresa fechou 30 funcionários pra pagar, 5 mil na conta pra pagar 30. Que coisa linda. Eu Ela acho- já veio com a missão de Já dar essa veio com força isso. pra vocês. Pois é, e a gente pensava nisso, a gente fez um parto, a gente faz qualquer coisa. Arrasou. Ai, tô toda arrepiada, amiga. Arrasou. Não, ela já vê. Ela é pimentinha, gente. Ela é uma delícia de criança. Mas pensa que essa pimenta é ela, gente. Ela é esperta, ela fala, ela é comunicativa, né, amiga? Ela é uma delícia. Já veio com essa missão de fazer um movimento nessa família. Ela é uma delícia. Cara, que legal. Que experiência interessante. Olha como é que o universo é bom com a gente. Deus é maravilhoso, E né? nada é por acaso, né? Nada. Preparou e tu achando, não, gente, vai nascer agora não. O outro levou um tempão. É, tranquila que eu tava, 9 horas Só no nasceu num tempo. vaso, gente. E meu Deus em do 1 céu. hora, foi muito rápido no vaso, tadinha. Ela me pergunta hoje, mãe, você não ficou com medo de eu cair, não? Eu falei, não, filho, sua avó tava lá pra segurar, tava tudo Segurando, sob tava controle. Tá tudo controlado, filha. Tudo Tudo controlado. controlado. Tava segurando. Tá segurando, né, desespero. Mas essa foi ótima. Nasceu, toma que o filho é teu. Toma, Vê é. se tá viva. Tadinha, ela ficou desesperada. Gente, que máximo. E ali, apesar de você e a mãe, né, ter que fazer aquela força emocional ali naquele momento em prol da criança, as outras que estavam assistindo ali também foram mexidas emocionalmente, né? Do Sim. tipo, como tu disse, foi um caos. Foi caótico. Aonde tá a pequena de 4 anos nessa hora? Vocês nem Tava sabem no meio, onde tá. tadinha, tava lá no meio. E ela viu aquele sangue pra Sangue chuchu que tudo, sai, né? E vai é. pro hospital. Eu fiquei no hospital, porque a gente fica quando nasce o Na bebê 2 dias. observação. E aí ficou fazendo um rastreio da bebê pra ver se tava tudo bem com ela. Não pegou nenhuma infecção do vaso sanitário, né? Tava tudo bem, não deu problema, mas ficou fazendo lá de tanto tempo para exame de sangue. E aí a mais novinha, a Manu, falou assim, eu quero ver minha mãe. Minha mãe morreu, vó, minha mãe morreu. Tadinha, E aí eu lembro que no mesmo dia, isso foi 2 horas da tarde, nós chegamos no hospital umas 5 horas. Aí fiquei lá, tirar a placenta, não sei o que, 7 horas já estava internada e não podia mais visita. Pois e a Manuela é. querendo ver a mãe, porque achou que a mãe tivesse Oh, morrido. dó, Aí foi outra uê, né? É. Tinha a grávida que estava esperando para entrar, que fingiu que desmaiava. Porque ela falou assim, olha, aí quando eles vierem me ver, eu desmaiei, você entra correndo com a criança para ela ver a mãe. Já tô assim, elas estavam combinando no hospital uma forma da Manuela me ver, acabou que eles conseguiram. O hospital liberou que eu fosse até a portinha para a Manuela conseguir me ver. Tadinha da bichinha. Olha o impacto emocional, É. como a gente fala da terapia, E né? foi. Olha o impacto emocional que a criança tá sofrendo ali, né? Tadinha, 4 aninhos, gente. Vê a irmãzinha. Aquela gritaiada danada, todo mundo gritando, sangue pra tudo quanto é lado. Gente, E ela com imagina, 4 um bando de aninhos. mulher junto, tudo no desespero. Foi isso. E tu era a única calma, Eu, calma. plena. Plena, eu falei assim, gente, calma, só segura a criança. Ô mãe, vem que ela vai nascer, mãe, desse jeito. Nessa gente, calma. amiga. Hoje, olhando pra essa Maíra, ouvindo essa história, porque eu sei que você já contou ela milhões de vezes, mas hoje se ouvindo, o que você olha pra essa mulher? O que você diz dessa mulher? Eu acho que de verdade eu sou capaz de qualquer coisa. A gente para dentro de casa, a gente fecha uma empresa com 5 mil reais, a gente abre um consultório sem dinheiro nenhum. Olha só. Faz um monte de ações agora, 2025, e tá tudo bem. Evento sem dinheiro, um evento que foi mega, Mesmo, porque mega. foi enorme, com o Estado. Nenhum real no bolso. Sem nenhum real no bolso, a gente fez uma exposição, e vai indo, a gente Verdade. pode fazer qualquer coisa. E assim, eu tô falando de mim porque são as minhas Claro, histórias, claro, as minhas vivências, claro. né? Mas isso não é só pra mim. É pra Se você todo mundo. pensar na sua história, você vai ver também que você pode fazer qualquer coisa, ela, o outro, todo mundo, né? Verdade, verdade. E aí voltamos àquele ponto de que depende por onde você está olhando, né? Qual é o óculos que você está colocando para enxergar aquela situação? Então a gente sabe que possa ser uma situação muito difícil. Gente, olha aqui a história dela. É história de novela esse negócio aqui, ó. A Maíra me arrumou a história de novela para fazer aqui. Não, é a história da Maíra mesmo. Ela vivenciou isso. Então, ou seja, olha quantas dores, desesperos emocionais, preocupações que se geram ali. Sabe uma coisa gostosa? Que eu já ouvi essa história antes, claro, né? Mas você falando aqui, eu tentando imaginar a cena, amiga, eu só penso na força dessa mulher, na força dessa mãe, da sua mãe enquanto na posição de mãe e vó, né? Porque aí ela precisa proteger 2 ao mesmo tempo, pelo menos ela tem essa sensação de leoa, mas muito mais a sua. Gente, agora eu preciso acalmar esse bando de moleque que tá aqui,
Tenho que lembrar da pequena que está ali assistindo a cena, mas eu tenho que cuidar muito mais de mim, que era a sua saúde naquele momento, e do bebê que vinha. Que força que você precisou encontrar ali, né, amiga? Porque eu estou tentando pensar aqui na cena, né? Mas que força você precisou encontrar ali, né? Você encontra ela na serenidade, que você falou que ficou calma. Todo mundo gritando desesperado, você só pensando assim, vai dar certo, tá tudo bem. É engraçado que no momento eu não tinha dúvidas mesmo de que desse certo. Eu tinha certeza que era só segurar a criança, tava tudo bem. Viu como é que é legal? E você já contou essa história milhões de vezes, né? Por isso que eu tô te fazendo, te provocando essas perguntas. Mas olha para essa história, olha para essa cena, escuta essa história de uma outra pessoa, né? Como se fosse uma outra pessoa contando. Percebe a força dessa mulher? Olha como a Maíra é forte. Olha como é que a Maíra é corajosa, olha como que ela é dona de si. E aí, precisava realmente desse combustível, porque os desafios próximos... Foram muitos. Ia ser bem puxado, né? Coisa linda. Cara, que bate-papo gostoso, amiga. Sofreu, nem morreu aqui, ó. Não, foi tranquilo. É porque eu tenho pavor de me expor, de falar, ainda mais de improvisar. Tudo meu tem um script, é organizado. Então eu falei, Lu, Maíra, é uma conversa tranquila. Eu falei, tranquilo pra quê? Olha, é aqui uma brincadeira interna de nós duas, né? Porque a gente faz esse trabalho junto das empreendedoras. E aí a Maíra fala assim, Lu, pelo amor de Deus, precisa organizar. Eu, não, Maíra, eu sou boa no improviso. Aí não rainha do improviso. Aí num certo desafio entre eu e ela, né? Que aconteceu no momento que estávamos juntas, meio que a situação que eu havia organizado, que ela me obrigou a organizar. Foram dicas. Dicas, porque aqui a gente não dá conselho, não dá dica. E aí foi muito engraçado essa experiência para nós dois, né, Maíra? Mas isso é uma brincadeira interna entre eu e ela, tá? E aí sim, eu fiz lá as organizações. Ela, amiga, tenta, vamos organizar e tal. Eu organizei tudo. E aí quando chegou na minha hora, não tinha o que fazer. Você organizou tudo mesmo. Eu tinha que improvisar, não era, amiga? Foi. E aí foi muito engraçado que ela olhou pra mim e disse assim, o que tu vai fazer agora? Tipo, tava organizado, mas eu não tinha como organizar diante da situação que eu estava, só resolvia o improviso. E aí ela brincou olhando pra mim, ela falou, puta merda, você é a rainha do improviso. E aí, na verdade, a fala dela foi o gás para eu ir, porque eu fiquei frustrada, não lembra? Que eu cheguei perto dela e falei assim, ai amiga, organizei tudo, ai não deu certo. Foi. Aí ela foi e me motivou, ela falou assim, vai amiga, você é a rainha do improviso. E aí olha que engraçado, olha como é que são as nossas emoções e a nossa mente. É uma brincadeira interna entre eu e ela, de comportamento nosso, que é diferente, mas a gente se respeitou. E aí ela me deu a dica, me orientou, eu segui a dica, só que a minha habilidade realmente é para o improviso. E aquela situação, daquele momento, daquele fato, eu precisava do improviso. E ela me ancorou. Ela falou e disse assim, vai que você sabe fazer isso, você é boa. E foi muito gostoso, porque no final, eu tinha que ter no mínimo de 5 pessoas, e eu tinha uma pessoa para me ouvir. E aí, quando eu olho para o lado, tinham 5 me ouvindo, que era a Maíra. As outras pessoas que estavam no ambiente. E eu olhei para a cara dela e falei, viu? Agora eu tenho 5. Meio que era a resposta do que a gente tinha organizado juntas. Então, olha que legal. Aonde faz a diferença nisso? É tudo nessa fala que a gente está trazendo no Ser Dona de Si. Então, dentro da minha personalidade, essa é uma habilidade minha e não um defeito. Mas eu passei muitos anos achando que era um defeito. A gente conversou sobre isso, né, amiga? E a Maíra, ela é muito organizada. O que ela deve ter passado por muito tempo na vida, as pessoas dizendo para ela, você é muito chata, que você é muito metódica. Mas ela percebeu que aquela era a habilidade dela. Então, hoje, se alguém diz para ela assim, Maíra, você é muito metódica, ela diz assim, sim, é assim que eu sou, é assim que eu funciono. Olha a diferença, né? E é isso, é se tornar dona de si, é entender o que você é de fato e assumir isso com honra e não com o peso que o outro te dá, é só a opinião do outro. E foi muito gostosa essa experiência de nós dois, né, amiga? A gente aprendeu muito, pelo menos eu aprendi muito nesse dia. Porque depois a gente agora fica brincando interno, né? Fica eu e ela brincando uma com a outra. Mas foi muito grandioso a aprendizagem pra mim naquele dia. Foi muito bom. Sabe o que é bacana? É que a gente se provoca num sentido muito positivo. Sim. Porque do mesmo jeito que eu tenho uma dificuldade muito grande com o improviso, você tá aqui me provocando hoje, porque você vem pro podcast, você vai falar, não tem o script, dá o seu jeito. Isso é muito bacana para mim, essa prática, porque eu preciso também improvisar, porque você vê, a gente mesmo quando a gente organiza, o improviso é importante. E para meio que a carta na manga para você saber lidar com os desafios da vida, que é o sobe e desce.
Mas é óbvio que tem pessoas que vão ter mais habilidades, outras não, e tá tudo bem. Mas, cara, que gostoso, é isso mesmo que tu falou. A gente se provoca É uma troca. respeito. É uma troca com respeito. E aí, quando eu convidei ela, eu não dei o script daqui de hoje. Ela, como assim? Tu não vai me dar as perguntas? Eu, não, amiga, é só um bate-papo. Eu falei, vamos ver, né? No que é qualquer um. No ruim de tudo, a gente falou assim, ó, não dá, desiste, travei, não consigo falar, vou embora. E aí, olha que gostoso. Como você se sente olhando pra você que aceitou esse desafio? Porque eu sei que dentro da sua personalidade é um desafio. É um desafio, mas que eu preciso encarar, como tantas outras coisas que eu vivi na minha vida e que eu precisei encarar também, porque eu sei que é importante. É importante falar, é importante se apresentar, é importante aparecer, é importante improvisar. Então, para mim, é um desafio muito bacana de estar aqui, porque eu tô me desafiando mesmo, eu tô me provocando, eu tô falando assim, não, você consegue. De novo, você consegue. Mulher, tu teve um filho dentro do vaso. Não vai fazer um podcast? Pelo amor de Deus. Então, que delícia, gente. Que bate-papo gostoso, amiga. Gratidão por se permitir. Porque a gente se conhece, a gente está juntas trabalhando nesse projeto e a gente sabe o que é o desafio de cada uma. Então, ó. Gratidão por isso. Obrigada. Olha, muito obrigada mesmo por você se permitir e ver o quanto você é uma mulher forte, poderosa e dona de si. Então, agora aqui, vovó me ensinou que a gente não dá conselho. Que se o conselho fosse bom, a gente pacava, né? Cobrava o conselho. Então, para essa câmera aqui do meio, você vai dar um conselho para essa pessoa que está te assistindo de o que ela pode fazer para se tornar dona de si, dona da sua própria história, com toda essa força que você teve diante das suas experiências. Conta aqui, qual é a dica? É dica, amiga, não é conselho, é dica. Dica para cá, o que você diz aí para essa mulher? Eu acho que a vida ela é mesmo uma montanha-russa. E aí, como a gente está falando isso desde o início, né? Se a gente focar nas coisas ruins, a gente não caminha, a gente não faz nada. Então, tem um olhar diferente para as coisas boas que você fez durante a sua semana, durante o seu ano. Eu costumo fazer o seguinte, todo dia eu não crio metas anuais, porque eu sei que eu vou chegar no final do ano frustrada, porque eu não consegui cumpri-las. Não crio nem metas mensais, eu crio metas diárias. Boa! Todo dia eu pego um papelzinho, o que eu tenho que fazer amanhã? 3 itens. Porque se eu não conseguir cumpri-los, eu sei que no máximo eu vou empurrar 1 ou 2 para outro dia, mas eles serão feitos. E cada vez que eu vou fazer esse checklist, eu vou ticando mesmo, né? Eu fiz riscando. Cada atividade que eu fiz, eu me sinto orgulhosa e feliz porque são metas que eu estou cumprindo. Então, assim, por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, olha não só para aquilo que deu de errado na sua vida, porque às vezes aquilo que deu de errado, ele te impulsiona para cima, como aconteceu comigo. Olha para as coisas boas que estão acontecendo também através daquilo, ou apesar daquilo. E tenha esse olhar cuidadoso, principalmente com você. Porque você não é Mulher Maravilha. Né, falando de mulheres. Boa. Você não vai dar conta de tudo, você nem tem que dar conta de tudo. Faz o seu melhor com o que você tem, não desista, continue, faça suas listinhas diárias, que as coisas vão acontecendo. Arrasou. Dica Obrigada, boa, hein? Lu. Anota esse negócio aí, gente. Você não anotou? Pausa o vídeo, volta ele e anota. Porque aqui, nesse podcast Elas Donas de Si, só vem gente boa. Então anota essa dica e fica aí guardadinha. Já compartilha esse vídeo com outras mulheres, outras pessoas que precisam ouvir esse vídeo. Então, muito obrigada pela sua presença aqui.